Se você chegou nesse vídeo é porque você tá com medo de tomar uma decisão, ou você pensou muitas das vezes que essa decisão pode afetar a sua vida, ou a incerteza tá tomando conta ali da sua mente. Por muitos momentos ali, vê-se pensando como que é possível tomar essa decisão na sua vida. Cara, eu vou te dizer uma coisa. Nesses alguns minutos que eu vou te dar uma luz, te mostrar a visão por detrás do medo que você tá tendo e por que isso tá te atrapalhando de você chegar nos teus sonhos, de realizar os teus sonhos, e como você pode eliminar de uma vez por todas esse medo. Você vai me agradecer imensamente por esse conteúdo, mas eu não quero que você me agradeça. Eu quero que você reflita. E se você for capaz de refletir sobre tudo que eu vou falar aqui agora e ficar até o final desse vídeo, a minha missão já vai valer a pena. O que acontece é o seguinte, é que muita gente se prende à realidade. A realidade que a gente vive hoje, ela nos bloqueia de muita coisa. A gente não consegue visualizar o futuro, não conseguimos achar alternativas para os nossos problemas, não conseguimos encontrar ali caminhos claros para a gente poder traçar, porque às vezes a nossa circunstância é a única coisa que enxergamos. Enxergamos ali a conta para pagar, enxergamos o concurso que a gente precisa passar, a dificuldade que temos em algumas matérias, enxergamos a dificuldade de empreender, enxergamos ali o obstáculo que é você conseguir o seu próprio negócio, N fatores. E quanto mais ali a nossa realidade for difícil, quanto mais a nossa circunstância for desfavorável, por uma circunstância financeira ruim, tivemos num aperto financeiro ou numa dificuldade emocional, temos alguns problemas familiares, quanto mais tivermos essa dificuldade na nossa realidade, mais difícil vai ser enxergar um futuro feliz, uma alternativa, uma solução. Se a gente ficar olhando para os nossos problemas, ou melhor, se a gente ficar olhando para as nossas circunstâncias que vivemos na nossa realidade, maiores serão os nossos problemas. Então, o motivo de fazer esse vídeo é o seguinte: eu tomei algumas decisões na minha vida, eu tive algumas escolhas que eu precisei colocar na balança entre uma coisa e outra. E eu vou te dar um exemplo claro que aconteceu comigo. Em 2016, eu passei na prova de cabo de soldado fuzileiro naval, um concurso público para poder ingressar na Marinha do Brasil. Foi uma decisão que eu tive. A minha realidade era uma realidade do interior de Pernambuco. A minha família já estava lá, meus pais moravam lá, meus irmãos, meus amigos, e eu, muito jovem, com 18 anos de idade, eu tomei a decisão de ir para o Rio de Janeiro para poder cursar, porque eu passei na prova, eu fiz as etapas e eu precisaria ir para o Rio de Janeiro para poder passar 4 meses e meio cursando soldado fuzileiro naval. Observe, eu nunca tinha saído do meu estado, eu era novo, 18 anos de idade, não quer dizer que eu sou velho, né, mas já fazem 10 anos que hoje eu tenho 28 anos, e ali eu precisei tomar a minha primeira decisão, que foi uma das mais difíceis tomadas na minha vida, que foi sair de perto da minha família, dos meus pais, da minha noiva, dos meus irmãos, dos meus amigos, das pessoas que eu amava, para poder desbravar, ir para um lugar que eu nunca vi na minha vida, que eu não tive nenhuma experiência, que eu não conhecia ninguém, para viver uma realidade diferente. E eu tive medo. Eu confesso pra você que o medo tentou me travar. O medo tentou tomar conta. Mas eu tomei a decisão, mesmo com medo. Eu fui. E eu vou falar pra você, ter tomado essa decisão foi a coisa mais acertada da minha vida. Porque através dessa decisão começou a surgir efeito bola de neve. Eu comecei a ter experiência, eu comecei a amadurecer mais rápido, eu comecei a ter responsabilidade mais cedo, eu comecei a ter a minha primeira ascensão profissional na minha vida, o meu salário, comecei a criar minha família, né? Eu casei minha esposa, meu filho, eu conheci vários outros estados, conheci culturas diferentes, estados diferentes, pessoas diferentes. Eu comecei a me conectar com pessoas, eu comecei a criar um leque maior de contatos, de network, eu comecei a visitar outros estados, eu fui para outro país em missões, e tudo isso foi me dando experiências, e através dessa decisão outras portas se abriram. Eu comecei a empreender, eu comecei a dedicar-me na internet, eu comecei a desenvolver habilidade de comunicação. Então tudo isso foi entrando no efeito bola de neve. E por que eu quero trazer essa mensagem para você? É que
Se você tem medo de focar no seu concurso, se dedicar para os seus sonhos, de abrir aquele negócio que você tanto queria abrir, de abrir a sua loja, de empreender na internet, de fazer sua faculdade, aquela que você sempre quis, sabe? E aí você tá travado, tá parado, porque o medo te trava. Isso é bíblico, tá? Em uma passagem bíblica, Jesus ele estava andando sobre as águas. E aí eu não quero entrar no mérito que se você acredita ou não na Bíblia, ou enfim, não tô falando de religião. Tô falando que existe passagens e comprova isso que eu tô falando. Histórias que comprovam isso. E um dia Jesus estava no mar e ele chegou perto dos discípulos e muitos ficaram com medo, porque acharam que era um fantasma. E quando Jesus chegou mais próximo e falou: não tenha medo, sou eu, Jesus, o Nazareno. Pedro, que era um discípulo bem chapa quente, sabe? Ele chegou e falou assim: se és tu, manda que eu vá até você, até o Senhor. E Jesus falou: vem. Ele saiu do barco e começou a andar sobre as águas até o encontro de Jesus. Momentos depois, o vento bateu tão forte sobre ele e ele ficou com medo. Ele começou a afundar. Ele desesperadamente achou que ia morrer. Jesus chegou para ele, estendeu a sua mão e levantou e disse: por que você tem medo, homem de pequena fé? O que eu quero dizer com isso? É que o medo historicamente trava. O medo, ele faz com que nas conexões mentais trave. Você não consegue tomar decisões, você não consegue tomar rumo, você não consegue dar iniciativa, dar o primeiro passo. E a questão é, eu não quero que você perca todo o medo da sua vida, não, porque o medo ele é natural, ele faz parte do ser humano. É um sistema de sobrevivência. O ser humano ele tem medo para certas coisas, faz com que ele não tome decisões erradas e faça com que a vida dele não corra perigo. Por exemplo, você tem medo de saltar de paraquedas, porque é natural, é a lei da sobrevivência. Você pode morrer. Então tem coisas que o ser humano, o corpo humano, ele vai liberar esse sentimento de medo para você sobreviver. Mas a questão é, você não pode ser dominado pelo medo. Você não pode deixar que o medo venha atrapalhar de você tomar decisões. Decisões estas que vão te levar aonde você quer chegar. O que é que você quer da sua vida? O que você quer daqui para frente? Daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, o que você quer para sua vida? Você quer passar num concurso público? Você quer ascender na sua carreira profissional? Você quer fazer aquela faculdade que você tanto deseja? Mas aí logo vem o medo. O medo de não conseguir pagar a mensalidade, o medo de reprovar, o medo de não conseguir concluir, o medo de estudar em vão, o medo da concorrência, o medo de não conseguir manter a empresa por 1 ano, 2 anos, o medo de abrir a empresa e fechar. Muitas das coisas que impedem você de iniciar um projeto é a falta de conhecimento. E aí o medo toma conta. Exemplo, você quer criar um negócio, só que você tem medo de não dar certo. Mas eu tenho medo de não dar certo. Por que você tem medo de não dar certo? Porque você não estudou o suficiente sobre esse negócio. Porque você não se preparou o suficiente para esse negócio. Você não preparou a sua mente, você não criou alternativas, você não colocou a estratégia no papel, você não traçou planos para chegar nesse negócio. Por que você tem medo de fazer a sua faculdade? Ah, eu tenho medo de não pagar a faculdade. Mas você nem tentou, você nem se matriculou porque você tá com medo ainda de pagar a 5ª mensalidade. Ah, eu tenho medo de fazer aquele concurso, me trava. Concurso dos sonhos. Porque eu tenho dificuldade em matemática, eu tenho dificuldade em inglês, eu tenho dificuldade em legislação. Você nem tentou, você nem deu o primeiro passo. O medo já tomou conta. Uma das formas de você aliviar e de retirar esse medo de tomar decisões, de dar o primeiro passo, de seguir no seu propósito, é a falta de conhecimento. Então, se você tem medo de fazer aquele concurso porque tem 5 matérias que você tem dificuldade e você acha que vai reprovar por causa disso, isso nada mais é do que falta de conhecimento. Você agora precisa atacar essa dor, você precisa buscar aquilo ali e dizer: não, se eu tenho dificuldade em X matérias, eu vou focar nelas, eu vou ficar bom até ser um especialista naquilo. Veja, eu tinha medo de falar em público, eu tinha dificuldade em falar em público, o medo me travava porque eu não conseguia articular as palavras. E aos 12 anos de idade, eu já comecei a receber oportunidade para falar na igreja. E naquele período que eu comecei, a primeira oportunidade que eu tive para falar na igreja, eu falei por cerca de 38 segundos. Era para falar uns 20 minutos. Eu falei 38 segundos e o medo me travou. E depois daquele dia eu passei algumas semanas sem ir à igreja naqueles dias de culto, porque eu tinha medo de receber novamente
oportunidade. Sabe quando que eu perdi o medo? Quando eu enfrentei o medo. Quando eu parei para pensar que eu só iria ficar bom em comunicação quando eu enfrentasse o medo e essa dificuldade. Foi quando eu comecei a estudar sobre comunicação, como falar em público, como melhorar a dicção, como melhorar a minha postura. Comecei a orar a Deus, pedir graça, comecei a estudar a Bíblia para poder ter o que falar, e isso foi desenvolvendo, e hoje, graças a Deus, eu não tenho dificuldade com isso. O primeiro vídeo que eu iria fazer no YouTube, eu me travava de medo para gravar pro YouTube, porque eu tinha medo do julgamento, tinha medo das críticas, tinha medo de não conseguir falar direito, tinha medo de não conseguir articular as palavras, mas eu fiz mesmo assim, porque eu sabia que eu só iria vencer o medo se eu enfrentasse ele. E eu fizesse isso repetidas vezes, todos os dias, sem parar. Porque a repetição até a exaustão vai te trazer a perfeição. E não, você não precisa ser perfeito 100%. Você só precisa dar o primeiro passo. Então não tenha medo de arriscar, não tenha medo de tomar a decisão, não tenha medo de buscar os seus sonhos. Vá, corra, o tempo é precioso. Perder um ano da sua vida não volta mais. O que passou não volta mais. Quanto tempo você vai ficar sem tentar por conta do medo? Quantos e quantos anos você vai perder a oportunidade de desfrutar o melhor momento da sua vida por conta do medo? Medo do fracasso, medo das críticas, medo do julgamento. Quer um conselho? Faz com medo mesmo. Inicia o projeto com medo mesmo. Ou você acha que hoje eu, que tomei uma decisão de sair da Marinha do Brasil e focar exclusivamente no meu sonho, você acha que foi fácil? Você acha que eu aqui, ó, que tinha minha carreira na Marinha do Brasil, largar tudo pra viver o meu sonho, você acha que foi fácil? Não foi. Eu tive medo? Tive. Mas sabe o que eu fiz? Eu fiz com medo mesmo. Eu fui mesmo assim, um dia após o outro. Porque tem um versículo muito forte. Não lembro agora o capítulo, mas no livro de Hebreus. Se eu não me engano é o capítulo 12, mas me foge a memória agora. Diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção das que não se veem. Ou seja, talvez você não tá vendo nada agora. Talvez você não consegue enxergar como que vai ser daqui pra frente, depois dessa decisão que você tomar. Mas se você tiver fé, se você continuar persistente, resiliente, buscar conhecimento, não desistir no primeiro fracasso que você tiver, eu tenho certeza que você vai chegar lá. Não é fácil. Não vai ser do dia pra noite. Você vai lutar, você vai ralar, você vai se dedicar, você vai investir tempo, você vai se comprometer. Só que quando chegar, irmão, você vai dizer, valeu a pena. Tudo que eu fiz valeu a pena. Essa decisão valeu a pena. Por isso que eu digo pra você, se arrisque, vá com medo mesmo, tome a decisão. Essa decisão talvez será a maior decisão da sua vida, mas que vai trazer resultados que você nunca teve. Eu tomei essa decisão e eu comecei a empreender. Eu comecei a me dedicar nos meus projetos. E eu não sei qual que é a tua finalidade de vida. Se é passar num concurso público militar, se é fazer uma faculdade que você tanto sonhou, ou se é você empreender. Mas seja qual for o seu objetivo, tome uma decisão. Faça, haja, enquanto você tem tempo, enquanto você tem saúde. Porque o tempo, ele passa muito rápido. Se você quiser estudar para qualquer concurso militar, eu vou deixar aqui embaixo na descrição os nossos preparatórios. Fuzileiro Naval, EAN, ESA, EA, dentre outros concursos nas carreiras militares e policiais. Mas se você quiser empreender e dar o seu primeiro passo através do YouTube, eu vou deixar aqui embaixo uma recomendação que foi muito válida, que me ajudou demais. Foi aprender a trabalhar com o YouTube. Aprender a criar conteúdos para o YouTube. Aparecendo ou através de canais darks, que é canais que você não precisa aparecer. Se você quiser, vou deixar aqui embaixo na descrição uma recomendação do algoritmo do YouTube, que é um curso voltado para o YouTube para você desenvolver e começar a ter sua fonte de renda extra. E daqui a um tempo, quem não sabe, essa fonte de renda extra se tornar sua fonte principal. O link vai estar aqui embaixo também. Deus abençoe você e até o próximo vídeo.